Olá, pessoal. Voltamos aqui para a nossa aula número 2 de interpretação do negócio jurídico. Aula essa do dia 22 de abril, tá certo, senhores? De 2020, para os meus queridos amigos e amigas da Piaget, nas quartas de manhã, que espero logo mais estejamos juntos, tá bom? Enquanto isso, seguimos o barco por aqui. Vamos lá. Estamos no slide número 82 e eu vou ler e vou explicar para você. Tudo bem? Vamos lá? Nos contratos e demais negócios escritos, a análise do texto conduz, em regra, à descoberta da intenção dos pactuantes. Parte-se, portanto, da declaração escrita para se chegar à vontade dos contratantes. Quando, no entanto, determinada cláusula mostra obscura e passível de dúvida, parte para a interpretação do contrato, obedecendo às regras pré-estabelecidas ou pré-determinadas em lei. Vamos explicar isso aqui, gente. Só precisa de interpretação aquele texto ou aquele contrato que deixa alguma dúvida. Porque se for feito um contrato muito bem elaborado, se foi feito um contrato muito bem feito, não há porquê, meus caros amigos, nós não possamos segui-lo da melhor maneira possível, tá? A maneira que nós temos aqui, gente, pelas quais, e o intuito principal que nós temos do negócio jurídico é a sua clareza e principalmente a sua objetividade. Quando nós nos deparamos com negócio jurídico, um contrato, totalmente dúbio, totalmente, vamos dizer assim, gente, de forma irregular, totalmente de forma abstrata, pode ter certeza que tem alguém com má intenção por debaixo dos panos aqui. Por quê? A pessoa que pretende fazer um negócio jurídico correto, honesto, ele deixa todas as cláusulas de forma clara. Nada que possa dar ensejo a algum tipo de dúvida. Então, a interpretação que eu devo anotar, gente, a interpretação ela é totalmente cabível em situações que deixam as dúvidas. Tá? Isso é importante que você anote aí. Bom, e nós temos a classificação da interpretação do negócio jurídico. A classificação da interpretação do negócio jurídico. O que você deve saber para esse monte aqui, tá certo, senhores? Primeira coisa, gente, a interpretação do negócio jurídico, ela pode ser declaratória. A interpretação do negócio jurídico pode ser declaratória. O que isso significa, meus caros amigos? Se tiver, ela tem o que é declaratória? Tem o objetivo de expressar a intenção dos interessados. Então a interpretação declaratória, ela só visualiza uma única coisa, pessoal. Exatamente. É expressar a intenção dos interessados. Basicamente é isso, pessoal. Expressar a intenção dos interessados. Basicamente esse é o objetivo principal desta regra. Tudo bem? Então qual que foi a intenção para a pessoa comprar aquele carro? Ah, ela comprou o carro porque ela ia trabalhar na Uber, entendeu? Ela ia fazer aí aplicativo de transporte, Uber 99, Cabify, dentre outras aí, tá? Bom, a segunda forma de interpretar um negócio jurídico é a chamada integrativa. O que seria a interpretação integrativa, meus caros amigos? Bom, se pretender preencher lacunas contidas no negócio por meio de normas complementares, gente. Como, por exemplo, os costumes. Então, nós podemos pegar um contrato e incluir algum costume local. Isso é a chamada interpretação integrativa. É quando você pega um costume e você integra naquela situação, tá? Você integra naquele momento, tá? Nós temos ainda a terceira forma, a interpretação construtiva. O que seria interpretação construtiva? Se objetiva reconstruir o ato negocial com o intuito de salvá-lo. Porque existem alguns negócios, gente, que eles foram feitos de forma errada. Como, por exemplo, o objeto que até então ali foi negociado, falta uma parte, ou falta algum documento,
ou a parte que fez aquela negociação, contratante ou contratado, é uma pessoa que depende de representação. Sei lá, está tomando antidepressivos gigantescos aí, tá certo, senhores? Então a pessoa precisa de uma representação, porque ela não está livre para tomar as suas decisões. Então a interpretação construtiva, o nome já diz, ela visa construir, né, gente? Ela visa reconstruir esse negócio jurídico pelo qual seja válido. Tudo bem? Pelo qual seja viável e seja válido. Bom, qual que é a diferença de interpretação e hermenêutica? Tem uma diferença entre interpretação, meus caros amigos, e assim como hermenêutica. Muito comum em provas, viu, gente? Eles perguntam para nós de uma forma bem clara, sem dúvida, o que é interpretação? Vou ler, depois eu explico. Eu estou no slide número 84, para quem quiser acompanhar. Tudo bem? A interpretação é um trabalho prático, elaborado pelo operador do direito, por meio do qual ele busca fixar o sentido e o alcance das normas jurídicas ou das expressões do direito. Bom, interpretação, gente, é um trabalho pragmático, prático. O que isso significa? É feito pelo operador do direito. Pode ser o advogado, pode ser o juiz. Então a interpretação, meus caros amigos, busca atender o quê? Entender o sentido daquela norma, o objetivo daquela norma. Esse é o nosso principal intuito, principal objetivo pelo qual. Diante desse contexto, meus caros amigos, e aí que eu quero chamar a atenção de vocês, pelo simples fato, gente, de que nós temos a possibilidade de atender a quantidade ou as condições daquela norma. Exemplo, matar alguém, reclusão de tanto a tanto, não é isso? Pega um exemplo aqui do Código Penal aí, que é falado toda hora. O que é matar? Aí começa. O que é matar alguém? É tirar a vida. Ótimo. Então, uma vez que se tira a vida, essa vida é uma vida apenas orgânica ou também mental? E aí começam as interpretações. Ok, senhores? Tirou-se, por exemplo, aquela condição profissional de determinada pessoa. Muitas vezes matou ela, né, profissionalmente. Isso pode ser considerado um homicídio? Sabemos que não. Entende, senhores? Opa, mas matar alguém na hipótese de legítima defesa. Opa, e você tem uma excludente. Quero que vocês entendam, gente, que dentro do direito civil segue-se a mesma regra. Não tem mudança nenhuma nisso. Teoricamente, analisamos aquele caso que foi apresentado, foi firmado um contrato de aluguel. Ponto. Opa, exceções. Aí nós temos algumas exceções à regra. Durante um período ele não vai pagar, durante a pandemia, fica aqui isento de pagar tantos meses de aluguel. Então isso são exceções, gente. Isso é a interpretação àquela regra, àquele contrato. Muito bem. E o que seria, gente, hermenêutica, para você poder entender? Vem de Hermes, né? Hermes Trismegisto, 3 vezes, né, no caso mago, o Hermes Trismegisto, 3 vezes o iniciado, melhor dizendo. Hermes, só para você ter uma ideia, gente, ele era considerado um grande sábio, tá bom, gente? Da antiguidade, lá do Egito. O que significa aqui no nosso slide? A hermenêutica é a teoria científica da interpretação, que busca construir um sistema que propicia a fixação do sentido e do alcance das normas jurídicas. Hermenêutica, ela tem que seguir alguns padrões. E tudo o que se segue padrão é chamado de ciência. Então, hermenêutica é seguir padrão. Padrão, então ele é considerado isso como uma ciência. Por quê? Vou fazer uma analogia aqui. E aqui, gente, independentemente de viés político, que eu não tenho mais paciência para discutir isso, né? Viés político. Não estão dizendo em vários medicamentos para o Covid-19?
Por que que muitos médicos assumem que tomaram determinado medicamento e outros não? Porque eles são cientistas e eles têm que seguir o chamado protocolo. Protocolo de testes, protocolo de verificação, protocolo de sequências, aprovação pelos órgãos competentes e aí sim colocamos em prática aquele medicamento. Então, no direito é a mesma coisa, gente. Não muda. Gente, todas as ciências são muito próximas. Porque dentro da ciência, nós temos aqui a chamada corrente, tá certo? Do iluminismo, em que todos nós temos que seguir, gente, de forma extremamente concreta, de Kant, Immanuel Kant. Ou seja, pessoal, é um método metodológico kantiano. Primeiro você analisa o fato, depois pega a legislação, vê se ela está realmente vigente, se essa legislação está sendo aplicada pelos tribunais, e aí você pede na sua interpretação. Não é escolhendo aleatoriamente uma lei, não é buscando determinada lei naquele sentido, gente. Muito pelo contrário, nós, como operadores do direito, temos que pegar exatamente a legislação e aplicar naquele caso concreto apresentado. Isso é a diferença básica entre interpretação e hermenêutica. Então, interpretação é um trabalho prático e a hermenêutica nada mais é do que uma situação que nós temos em que existem regras que devem ser seguidas. Tudo bem? Bom, com isso, gente, nós fechamos mais um ponto. Vou encerrar aqui para não deixar acumular e para você ter que baixar com tirar muito do seu pacote de dados. Até mais.